Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós todas as quintas-feiras trazemos uma nova palavra de Deus direto no teu coração e hoje nós vamos começar uma nova série, a nossa série do mês de abril, que Deus colocou no meu coração e se chama Despertar Profético. Exatamente. A gente vai falar muito sobre como é que funciona o despertar profético para que Deus nos mostre tempos e estações diferentes na nossa vida. Deus tem um momento diferente para mim, para você. Às vezes tem um tempo que Deus quer falar mais, tem um tempo que Deus quer que você seja mais obediente do que Ele fale, tem um tempo que Deus quer que você haja, tem um tempo que Deus quer que você fique escondido. Existe um tempo certo para todas as coisas no reino de Deus. E nós vamos falar sobre como despertar, para entender profeticamente como discernir esses tempos e estações. Amém? Então, vamos embora, segue com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui rapidinho, se inscreve. Essa série vai ser realmente divina, vai ser muito impactante, eu tenho certeza, na tua vida. Então, não perde nenhum vídeo dessa nova série, amém? Vamos lá, vamos começar nosso texto bíblico hoje em Mateus capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, exigiu-lhes onde havia de nascer o Cristo. Vamos lá, até aqui tá bom. Esse texto nos conta sobre o nascimento de Cristo, né? E quando Jesus nasceu, a Bíblia nos mostra que existia um governador na época chamado Herodes. E esse governador, ele era praticamente uma tipificação do diabo, de uma Jezabel da vida, por exemplo, que ele caçava, né, os profetas da época, enfim. Mas o grande ponto é, esse governador Herodes, ele ouviu falar que existiam sábios que estavam indo ao encontro do menino rei dos judeus que havia acabado de nascer. E como que esses sábios descobriram isso? Primeiro, porque eles já tinham ouvido a palavra do profeta, de alguns profetas falando sobre a menção da vinda do Messias, mas além disso, porque eles viram a estrela do Oriente. Então eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque muitas vezes quando a gente fala de sinais de Deus, às vezes a gente entra em alguns misticismos que não são bíblicos, ok? Porém, a Bíblia nos mostra várias vezes que Deus nos dá sinais quando existem tempos e estações para vivermos novas coisas, para vivermos transições, para vivermos tempos diferentes na nossa vida. Amém? Então, aqui Deus está nos mostrando que Ele mostrou para esses sábios, através de uma estrela, que o menino rei dos judeus ia nascer. Então, esses sábios, eles viajaram até chegar no local onde Jesus iria nascer, mas eles não sabiam ali ainda onde era exatamente o lugar, eles só foram seguindo as estrelas. E só por ouvir falar nisso, Herodes já ficou enfurecido. E a Bíblia nos conta, não vamos ler tudo aqui, mas você sabe, tenho certeza que você conhece essa história, você sabe que a Bíblia nos conta que logo depois o rei Herodes o governador Herodes, decidiu mandar matar todos os meninos que estavam nascendo naquela época para matar Jesus, assim como aconteceu na época de Moisés, quando ele nasceu. Então aqui a gente entende que duas pessoas, ou dois tipos de pessoas, vamos colocar assim, estavam vivendo um novo tempo, mas um tipo de pessoa, que eram os sábios, eles tinham discernimento espiritual de onde, do que iria acontecer e do que deveria guiar eles, que nesse caso era uma estrela do Oriente, guiada por Deus. E outra pessoa, ela sabia que ia acontecer alguma coisa que para ela seria negativa, mas ela não sabia como discernir, e aí ela mandava chamar os sábios, manda chamar o negócio, ó, me manda aí onde, me fala quando que ele vai nascer, aonde que ele vai nascer, eu preciso saber para mandar matar, para fazer isso, para fazer aquilo. Só que na verdade Deus estava escondendo Jesus e os planos dele dos seus inimigos, que era Herodes. Então aqui eu já quero te chamar para uma reflexão. Muitas vezes, imagina por exemplo, se esses sábios eles não estivessem atentos para o sinal de Deus
judeus através da estrela do Oriente? Eles não veriam a vinda do Messias. Muitas vezes, inclusive, muitos judeus nessa época não estavam atentos aos sinais que Deus estava dando através de seus profetas, através da sua palavra, através dos próprios sinais de Cristo quando ele estava em seu ministério. E por isso não se atentaram na época e alguns não se atentaram até hoje à vinda do Messias, que foi Cristo e que é Cristo. Agora, quando nós estamos atentos, nós sabemos os sinais que Deus está nos dando. Então, além de nós não perdermos a bênção que Deus tem sobre a nossa vida, a gente está sempre pronto e apto para viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, eu te faço um convite. Se você ainda não se atentou para os sinais que Deus está te dando, ore hoje e peça: Deus, me mostra quais sinais que Deus está te dando. O que o Senhor está querendo me mostrar? Qual é o tempo que o Senhor tem para minha vida? O que eu tenho que fazer para estar apto para viver os melhores dias da minha vida? Que são os planos que o Senhor escreveu para mim antes mesmo de eu nascer. Salmos 139, do versículo 3 ao versículo 17, Deus nos mostra que a gente tem um plano perfeito e personalizado criado por ele. A Bíblia nos diz que Deus nos criou quando a gente estava no ventre da nossa mãe e naquele momento ele escreveu uma história e um plano perfeito para a nossa vida. Então seria incoerente da nossa parte não buscar em Deus para entender qual é esse plano. Afinal, muitas vezes nós queremos viver do nosso jeito, eu sei, mas quando a gente se realinha, quando a gente volta para casa como filho pródigo, quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos mostra o caminho dele, que ele já tinha para a gente desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Amém? Então, esse plano perfeito, ele tem tempos e estações, ele tem transições. E assim como Deus mostrou para esses sábios no Oriente, mas não mostrou para Herodes, Deus vai te mostrar o próximo ciclo que você tem para viver na tua vida, em todas as áreas, na profissional, na financeira, na espiritual, na ministerial, na familiar. Deus te mostra o tempo de todas as coisas. Amém? Então a gente precisa despertar para isso, porque para a gente sair disso, a gente precisa literalmente acordar. Às vezes a gente está num sono profético e Deus está te mostrando, ó, vem cá, vambora, acorda, 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 acorda. Vou contar um exemplo, por exemplo, hoje mesmo isso aconteceu. Hoje eu tenho o costume de levar o meu filho ao colégio de manhã cedinho, praticamente todos os dias, um dia ou outro eu não levo, minha esposa leva, enfim, mas a maioria dos dias sou eu que levo de manhã cedinho. E eu tenho por hábito, já que eu levo ele para a escola, eu acordo ele meia hora antes, eu ajudo ele a escovar o dente, boto a roupa nele, faço toda a higiene pessoal ali junto com ele, vou ajudando ele de manhã, dou o café da manhã dele, faço tudo e levo ele para o colégio. Então, eu como pai, eu preciso despertar o meu filho, né? Pela idade dele, se eu botar um despertador do lado dele, ele provavelmente não vai acordar, porque ele ainda não tem a maturidade para acordar e falar, ó, o despertador, hora de acordar, vou pro colégio. Meu filho tem 4 anos. Então ele ainda não está nessa idade, ele ainda não tem essa maturidade. Quando a gente tem maturidade, a gente sabe que, pô, eu tenho compromisso amanhã, 7 da manhã, eu tenho que acordar pelo menos umas 6 para eu ter tempo ali de tomar banho, me arrumar, tomar um café da manhã, ir pro meu compromisso e chegar na hora. Então eu vou botar um despertador ali no máximo 6 horas da manhã, tocou meu despertador, eu vou acordar. É claro que para os que são mais da função soneca, você vai botar 5h40, você vai botar 2, 3 soneca e vai acordar 6 horas, né? Mas para uma criança que ainda não tem esse tipo de maturidade, ela precisa que o pai acorde ela. É o que eu faço com meu filho praticamente todos os dias durante a semana. Então eu preciso chegar e acordar o meu filho para ele despertar, para eu falar, filho, ó, agora é tempo de ir para a escola. E aí é engraçado porque ele ainda está numa fase que ele não reconhece ainda, ele não conta certinho os dias da semana. Então chega às vezes na sexta-feira ele fala, papai, eu tenho que dormir cedo hoje porque amanhã tem escola, né? Eu falo, não, filho, amanhã é sábado, amanhã não tem escola. Ou seja, ele não reconheceu o tempo. Aí ele, tá. Então quer dizer que hoje eu posso dormir de repente um pouquinho mais tarde, ficar com vocês aqui em família, e aí eu posso acordar amanhã um pouco mais tarde, é isso? Eu falei, é exatamente isso, filho. Ou seja, eu dou para ele o discernimento daquele tempo. Filho, ó, hoje é um dia que você pode fazer isso, e amanhã você pode acordar um pouco mais tarde. E aí eu desperto ele no momento ideal, quando ele já está dormindo muito ali, passou ali de 7, 8 horas, eu vou lá e desperto ele se ele não tiver acordado sozinho. Na maioria das vezes, fim de semana, ele acorda sozinho. Então, no final das contas, esse ponto do despertar, quando vem da parte do pai, é um despertar porque eu não tenho, às vezes, maturidade para reconhecer os tempos. Então, Deus precisa vir e falar,
Filho, é tempo disso. Filho, é tempo daquilo. Filho, é tempo daquilo. Eclesiastes 3, por exemplo, nos ensina, através de uma das reflexões de Salomão, que existe um tempo certo para todas as coisas no reino de Deus. Então, existe o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de calar, o tempo de falar. Existe o tempo de tudo no reino de Deus. Nós precisamos amadurecer isso em Cristo. E só para a gente finalizar esse ponto, vamos continuar um pouquinho ainda nesse texto. A gente vê, por exemplo, ó, lá em Mateus capítulo 2, versículo 12 agora. Vamos lá. No versículo 12, depois que esses magos chegam para ver Jesus, eles levam presentes e tudo mais, e depois eles voltam. E olha o que diz o versículo 12. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, Deus apareceu para eles em sonho e mostrou para eles que não era para eles voltarem e contarem onde realmente Jesus estava para Herodes, porque senão ele iria matá-lo. Então ele não conta nada. E logo depois, no versículo 13, olha como é que Deus fala, mas não agora com os sábios, mas com José. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ó, mais um sonho e um anjo aparecendo para José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá para que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então José cumpriu a ordem, mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é que Deus alertou os sábios para não avisar nada para Herodes, depois Deus alertou José que era para ele sair e fugir para o Egito, então Deus estava mostrando o tempo das coisas para que ele conseguisse esconder Jesus. Agora, imagina se José não desperta para a fala do anjo naquele sonho. Imagina se José não se liga, imagina se José está desatento, imagina se José acorda e fala, poxa, sonho estranho, estranho, vamos lá, vamos tomar café, vamos seguir o dia normal. E imagina se ele não decide agir por conta disso. Ele provavelmente não iria fugir para o Egito. Se ele não fugisse para o Egito, de repente Herodes iria matar e o plano de Deus não iria se cumprir. E imagina se por uma atitude do pai de Jesus, pai terreno, né, que eu quero dizer, do pai de Jesus, de José, se José não cumpre o papel que ele deveria cumprir naquele momento. Imagina. E muitas vezes nós deixamos de viver o nosso propósito em Deus, porque Deus nos aparece em sonhos, Deus nos aparece em espírito, Deus nos aparece na Bíblia, Deus nos aparece através de pessoas, Deus fala conosco e nos direciona claramente para um novo tempo, mas nós estamos desatentos. Nós não estamos atentos como José estava e como esses sábios estavam. E muitas vezes nós agimos como Herodes. Nós estamos ali desatentos e, peraí, vai nascer um rei? Que parada é essa? Não, como assim? O que eu faço? E aí, depois que a gente vai descobrir que a gente vai tentando se mexer e no final das contas a gente não percebe nada, não consegue fazer nada, não consegue agir e não vive o tempo e o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então, que você consiga refletir sobre essa palavra, que Deus te mostre quais são os próximos tempos. A gente vai continuar caminhando ainda sobre esse tema nos próximos vídeos, mas eu tenho certeza que você já entendeu que uma atitude você precisa tomar a partir desse vídeo e do início dessa série. Desperta, acorda para o que Deus está querendo te mostrar. Vambora, vamos para cima e vamos orar. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse novo tempo que o Senhor tem sobre a nossa vida. A tua palavra nos garante que existe um tempo certo para todas as coisas e que o Senhor tem um plano personalizado para a nossa vida. Nos mostra, Pai, se é tempo de nos esconder, se é tempo, Pai, de nós falarmos mais alto, se é tempo, Pai, de nós nos entregarmos, se é tempo, Pai, de nós entendermos. Pai, nos mostra qual é o teu tempo para a nossa vida nesse exato momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós decidimos viver o teu tempo e as tuas estações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Até semana que vem.